Você já percebeu que a vida é uma espécie de festa meio esquisita, onde no início parece que todo mundo foi convidado, mas no final sobra você ali sozinho arrumando as cadeiras? Às vezes eu me pego pensando nisso nesses meus 40 e poucos anos de vida. Por que será que parece que nascemos cercados, crescemos em bandos, mas envelhecemos com sorte em duplas, e no final terminamos em monólogos? É como se o ser humano fosse um animal de manada que insiste em morrer como um gato solitário no sofá. Desde pequenos, a gente aprende que precisa de gente. O bebê sozinho, ele não sobrevive. A criança, seu amiguinho no recreio, é vista como a esquisita. O adolescente sem turma vira caso clínico para a série da Netflix. E mesmo assim, olha só a ironia. Quanto mais a vida passa, mais a plateia vai se levantando e indo embora, como se a nossa biografia fosse uma peça de teatro com cadeiras desocupando em tempo real. E se liga só nisso, no final, só sobra você e um ou dois espectadores fiéis que, de tão persistentes, nem você entende porque eles ainda estão lá. Mas o enigma não está só na quantidade, está na contradição. Porque ninguém sobrevive sozinho, mas também ninguém aguenta todo mundo. É o paradoxo do convívio humano. Precisamos de grupo, mas não conseguimos manter todos os grupos. A infância começa com a turma da rua, a adolescência com a gangue do colégio, a juventude com a panelinha da faculdade, e aí, pum! A vida adulta chega como aquele segurança mal educado da balada, expulsando convidados, acendendo as luzes e desligando o som. E aqui mora esse incômodo. Será que realmente escolhemos nossos grupos ou somos descartados por eles como figurantes que perderam a função no roteiro? O escritor japonês Murakami diria que a vida é revisitar essas exclusões para entender as feridas. Bauman provavelmente suspiraria sobre a liquidez das relações que evaporam. E Aristóteles, com a sua calma grega, lembraria que a amizade por virtude é rara. E talvez seja por isso que não sobrevive à peneira do tempo. Mas não dá pra negar que dói. Dói perceber que aquela turma barulhenta de infância virou uma lembrança no álbum de formatura empoeirado. Dói notar que o grupo de WhatsApp dos melhores amigos pra sempre, ele tá sem notificação desde 2017. E que pra sempre na vida adulta significa até segunda-feira depois do happy hour. E, paradoxalmente, dói porque a gente sente falta. Mas também porque, quando finalmente temos tempo para rever gente, a gente não tem mais energia. O corpo quer cama e a alma quer Netflix. A solidão é menos uma escolha e mais um cansaço acumulado. No fundo, a grande ironia é essa. A vida nos ensina a formar grupos só para depois nos ensinar a perdê-los. É como se o destino fosse um professor de educação física sádico. Primeiro te obriga a montar um time, depois apita e fala, acabou, agora é cada um por si. E talvez seja esse o verdadeiro dilema humano. A amizade é necessária, mas ela não é garantida. Não é matemática, é biologia com pitadas de filosofia e um pouquinho de crueldade social. E nesse ciclo a gente vai colecionando despedidas como se viver fosse administrar uma planilha de quem já saiu do nosso time. Mas respira fundo aí. Antes de chorar no banheiro achando que vai terminar a vida jogando baralho com você mesmo, vale a pena lembrar. O início da história é mais festivo do que trágico. Porque, sim, começamos cercados de gente. E na infância, ser parte de um grupo não é só natural. É a própria magia da existência. Se a vida adulta parece com um buffet fechado, a infância é aquele parque de diversões onde ninguém pede RG na entrada. É a pracinha da amizade. Tudo é colorido, exagerado, barulhento e, principalmente, gratuito. Você não escolhe muito, simplesmente entra numa roda e pronto, já tem um amigo novo. A amizade nessa fase é tão abundante quanto o piolho em sala de aula. Aparece fácil, multiplica rápido e quando vai embora sempre deixa lembrança. Na infância, a amizade é um sistema econômico paralelo onde o capital não é dinheiro, mas é figurinhas, tampinhas e pedaço do lanche. Quem foi que nunca viveu um drama ético de trocar um bicho por um passatempo? A criança aprende a negociar no recreio, o que na vida adulta nenhum MBA ensina. Como conquistar a confiança oferecendo o último pedaço do biscoito recheado. E aqui surge a primeira lição existencial. A amizade, antes de ser filosofia ou psicologia, é um ato de compartilhar biscoitos. E olha só a ironia, é nessa fase que a amizade é mais espontânea, é pura, mas também é quando temos menos consciência dela. Você não senta com 7 anos de idade e pensa, essa amizade é de utilidade ou de prazer? Não, você para e pensa, esse moleque corre mais rápido do que eu na queimada, eu vou ficar do lado dele. Aristóteles ficaria orgulhoso disso, mas também um pouquinho frustrado, porque afinal de contas a criança pratica amizade por prazer sem nem saber que está cumprindo o manual de ética grego. Na infância não existe grupos, existem bandos. O bando da rua, o bando da escola, o bando da bicicleta. Se você tiver de castigo, até a barata que parece no quarto vira companhia. E isso é importante. A amizade na infância não é só passatempo, é a identidade e construção. Você só descobre quem é
num reflexo da bagunça coletiva. Ser criança sozinha é quase uma ofensa existencial. E aqui entra a parte poética. A infância é quando a vida ainda é generosa com a gente. É quando ser amigo significa emprestar o brinquedo sem entender que mais tarde emprestar dinheiro pode acabar com qualquer relação. É quando segurar a mão de alguém no escorregador é mais importante do que segurar a barra de alguém na vida adulta. É quando a fidelidade é testada no simples ato de não contar para a professora que o seu melhor amigo colou na prova de matemática. Mas claro, tudo tem um preço. E o preço da infância é que ela também é cruelmente temporária. Aquela turma que parecia inseparável se desmancha quando a vida começa a introduzir horários, responsabilidades e boleto no colo dos pais. O grupo de esconde-esconde da rua vira lembrança e de repente você percebe que nunca mais viu aquele colega que sabia fazer o melhor aviãozinho de papel. E isso, meu querido paradigmático, é a primeira vez que a vida nos dá um spoiler. Nada é eterno. Nem os brinquedos, nem os amigos, nem as fases. Tudo se move, tudo se dispersa, tudo amadurece. E amadurecer, no fundo, é aceitar que as amizades da infância foram apenas o aquecimento para as grandes guerras da adolescência. Porque se na infância amigo é quem divide o lanche, na adolescência ele precisa dividir não só o lanche, mas também a vergonha, a rebeldia, o corte de cabelo esquisito e a playlist com um bocado de música que você nunca ouviu na vida. E aí, meus queridos ouvintes, a coisa deixa de ser um parquinho e começa a virar tribo com um brasão, uniforme e fronteira bem delimitada. Então, se a infância é Disney da amizade, a adolescência é o Game of Thrones da vida social. Não tem mais Mickey Mouse, agora tem um dragão cuspindo fogo, tem território, tem disputa, e claro, tem também aquele seu amigo traidor que jurava lealdade, e no episódio seguinte já estava sentado junto com a galera rival. Na adolescência, a amizade deixa de ser brincadeira de pular corda e vira um campo de batalha identitário. Você não escolhe apenas os amigos. Você escolhe a bandeira, o uniforme, o brasão. É o pacote completo, estilo musical, corte de cabelo, postura política, ainda que mal formada, a roupa padronizada, até as gírias específicas. É como se a amizade fosse um kit adolescente, uma assinatura prêmio de pertencimento. Quem não assina, fica de fora. Nessa fase, o grupo não é apenas companhia, é uma espécie de espelho coletivo. Se na infância você ainda se perguntava quem eu sou, na adolescência a resposta é mais ou menos eu sou o que meus amigos dizem que eu sou. E aí mora a ironia. Você acha que está sendo livre, mas na verdade você está seguindo a cartilha da tribo. Se seus amigos são do rock, você é roqueiro. Se são do sertanejo, você é cowboy. Se são do futebol, você veste a camisa. Aristóteles ficaria intrigado. Aqui a amizade não é virtude nem utilidade, é quase uma religião. E tem mais, é na adolescência que surgem as amizades intensas. Aquela que você jura que durarão para sempre, mas o para sempre na adolescência significa mais ou menos até a próxima mudança de escola, até o próximo namoro, até a próxima briga besta sobre quem ficou com quem. A dramaticidade adolescente é tão grande que uma amizade desfeita pode parecer o fim do mundo. A verdade é que nessa fase você tem menos medo de perder amigos do que não ter tribo nenhuma. Michel de Montaigne, esse filósofo do século XVI, dizia que a verdadeira amizade é uma união de almas. Se ele tivesse ido numa escola nos anos 90, talvez ele repensasse seu conceito ao ver adolescentes se unindo por causa de uma banda emo ou por causa de uma calça jeans rasgada no mesmo lugar. Mas existe sim uma beleza nisso. No meio de tanta superficialidade, alguns laços sobrevivem. Alguns amigos atravessam décadas e continuam ao nosso lado, mesmo depois da adolescência ter virado só lembrança. Esses sim são os candidatos a tal amizade por virtude. E claro, não dá pra falar da adolescência sem mencionar a necessidade de confrontar o mundo adulto. A amizade nessa fase não é só união, é resistência contra pais, professores, regras, horários e o inevitável boletim de notas vermelhas. É o grupo que te dá coragem para burlar regras, experimentar a rebeldia e descobrir muitas vezes da pior maneira possível que liberdade tem um preço. O grupo adolescente é, antes de tudo, um escudo contra a solidão de crescer. Mas assim como na infância, essa fase ela também tem um prazo de validade. A vida adulta ela vai chegando assim sorrateira, primeiro em forma de vestibular, depois em forma de emprego e finalmente em forma de boleto. E cada boleto pago é um amigo menos no seu rolê. A tribo vai se dissolvendo, os brasões perdem o brilho e você percebe que de repente aquele grupo barulhento que parecia eterno virou só um grupo de WhatsApp silenciado há meses. E assim a gente entra na fase mais amarga do ciclo da vida, a vida adulta, onde o grupo não só diminui como vira quase um mito. Se na adolescência a gente morria de medo de ficar sozinho, na vida adulta a gente morre tentando encontrar tempo para ver alguém. Então se a adolescência foi uma guerra de tribos, a vida adulta é aquele buffet que fecha às 3 horas e você chegou às 2h59. A comida já está fria, o garçom já está recolhendo as bandejas e quando você finalmente consegue colocar alguma coisa no seu prato, percebe que não tem mesa vaga para sentar com os poucos amigos que restaram. A vida adulta é basicamente o esvaziamento do auditório da nossa biografia. Na juventude, você tinha tempo para ver gente.
Café depois da aula, churrasco no sábado, grupo de estudo que virava resenha, festa de aniversário com 50 pessoas em um apartamento de 2 cômodos, mas de repente a vida adulta bate na sua porta com seu kit intransferível. Trabalho, boletos, prazos, filhos, trânsito e fadiga crônica. É como se a vida dissesse: parabéns, agora você tem responsabilidade. E de brinde, vamos levar seus amigos. E é aí que o círculo social começa a encolher. E não é porque você não goste mais das pessoas, mas porque a vida adulta é uma espécie de peneira existencial. Quem sobrevive à agenda, sobrevive à amizade. O resto se perde na caixa de entrada do vamos marcar. Essa é a frase maldita da vida adulta. Vamos marcar. É o epitáfio de 90% das amizades. Uma sentença que significa: eu gosto de você, mas não o suficiente para abrir mão da minha cama e da minha série no streaming. Zygmunt Bauman já falava da modernidade líquida, onde as relações escorrem entre os dedos, frágeis, descartáveis. Robert Putnam, por sua vez, já alertava para o colapso do capital social, a perda de conexões profundas que sustentavam a coesão comunitária. A gente troca o bar da esquina pelo home office, troca a roda de amigos pelo feed do Instagram, troca conversas profundas por reações em emoji. E o resultado disso, sabe qual é? Uma solidão de luxo, com internet rápida e micro-ondas funcionando. Na vida adulta, até os grupos de WhatsApp viram o zoológico do absurdo. Tem o grupo da família, o grupo do trabalho, o grupo da rua, o grupo da academia, o grupo dos pais da escola do filho. São dezenas de grupos, mas, paradoxalmente, não dá pra contar em mais do que uma mão os amigos que realmente aparecem quando você precisa. O resto são contatos úteis, grupos secundários. Ou, como diria o sociólogo Charles Cooley, gente funcional, mas não essencial. E aqui que mora a tragédia cômica. A gente nunca esteve tão conectado e tão sozinho. Nunca foi tão fácil falar com todo mundo e tão difícil encontrar alguém para tomar um cafezinho numa tarde aí qualquer. É como viver no condomínio lotado, onde cada um tranca a porta e esconde a própria chave. A amizade adulta ela é seletiva, já não cabe mais todo mundo. A agenda não deixa, o corpo não aguenta. E a paciência, essa então, ela já foi embora com o meu último fio de cabelo. O adulto, no fundo, ele é um jovem cansado. E esse cansaço corrói até os vínculos. Quem fica, fica porque realmente importa. Porque resistiu à distância, ao tempo e principalmente ao tédio. Mas a peneira não para por aí. A vida, com a sua criatividade infinita, ela ainda aguarda uma última fase, a velhice. E aí, meu querido, o círculo social já não é só pequeno, ele é quase um relicário. Porque se na vida adulta o grupo se reduz, na velhice o grupo se transforma numa coleção rara. Poucas peças, mas de valor incalculável. Chegar na velhice é igual entrar num museu particular onde você descobre que, de toda aquela multidão que um dia passou pela sua vida, sobraram apenas algumas peças raras em exposição. Os amigos agora não são mais figurinhas repetidas de um álbum infantil nem integrantes de uma tribo de adolescente. São relíquias, são preciosidades que resistiram ao tempo, às mudanças, à distância, às brigas bestas e até o WhatsApp. Na infância, a amizade era abundante, igual o docinho aniversário. Na adolescência, era explosivo, igual fogos de artifício. Na vida adulta, seletiva como uma peneira chata. Mas quando chega a velhice, na velhice ela se torna escassa. E por isso mesmo ela se torna sagrada. É o momento em que a quantidade não vale mais nada. O que resta é a qualidade, ou melhor, a intensidade. O amigo que ficou até aqui não é apenas companhia, é testemunha ocular da sua existência. Michel de Montaigne dizia que a amizade verdadeira é a união de almas. Na velhice, isso finalmente faz sentido. Não porque viramos místicos, mas porque a essa altura já não sobra energia para relações superficiais. O amigo que está do seu lado nessa fase, ele não conhece apenas as suas histórias, mas também as suas rugas, as suas derrotas, os seus silêncios. É alguém que lembra quem você era quando você ainda tinha cabelo e seu joelho ainda não estalava. A ironia é que justamente quando as amizades ganham esse valor afetivo e existencial, a vida começa a restringir o acesso. O corpo já não acompanha, a mobilidade reduz, os encontros rareiam. É como se a existência dissesse: sim, você realmente entendeu o que é amizade. Pena que agora dá mais trabalho sair de casa do que manter a amizade. A velhice transforma até o ato de encontrar amigos em um evento épico com logística de guerra. Remédios, transporte, horários compatíveis com a sua rotina. Mas é nesse aperto que o vínculo se intensifica. O único encontro pode valer mais do que 10 festas da juventude. Uma conversa simples pode iluminar semanas inteiras de solidão. A amizade na velhice é como um vinho raro. Ele não serve para matar a sede, mas para dar sentido a tudo que veio antes. E aqui é também um detalhe cruel. Na velhice começamos a perder não só as amizades por desinteresse ou por distância, mas também por algo muito mais definitivo: o fim da vida. Os amigos começam a desaparecer do mapa da vida. Não porque mudaram de cidade, mas porque mudaram de dimensão. E cada ausência é como arrancar uma página do livro que você estava escrevendo junto. Quem sobra carrega o peso e a beleza de ser o guardião da memória.
E nesse ponto a gente volta para o paradoxo inicial. Passamos a vida inteira precisando de grupos, mas terminamos em círculos cada vez menores. Talvez porque no fim a amizade não seja sobre quantidade, mas sobre resistência. Quem ficou até aqui não ficou por acaso. Ficou porque era essencial, porque foi raiz e não foi folha levada pelo vento. E ainda assim, mesmo nesse relicário afetivo, a solidão espreita. É inevitável. O escritor japonês Haruki Murakami já dizia com a sua delicadeza melancólica que revisitar o passado é também revisitar exclusões, feridas, vazios. E a velhice é esse grande espelho. Mostra o valor do que restou, mas também o peso do que se perdeu. A solidão é tipo um daqueles convidados que ninguém chamou, mas que insiste em aparecer em todas as fases da vida. Na infância, a solidão se disfarça de criança isolada no recreio. Na adolescência, é o adolescente deslocado tentando se filtrar em alguma tribo que não expulsa depois de 3 dias. Na vida adulta, a solidão veste terno, frequenta reuniões e mora dentro do "vamos marcar", que nunca se cumpre. E na velhice, ela vira inquilina fixa, paga aluguel atrasado e ainda pede a senha do seu Wi-Fi. Mas a solidão tem uma característica intrigante. Ela é um espelho cruel. Ela não mostra apenas quem está com você, mas principalmente quem não está mais. É aquele reflexo que devolve os vazios, as ausências, os lugares da mesa que ficaram permanentemente vagos. Quando Murakami, no seu livro O Incolor Tsukuru Tazaki e seus anos de peregrinação, ele fala de Tsukuru revisitando o passado para entender por que foi excluído do seu grupo de amigos. Ele está justamente apontando para esse espelho. A solidão é muitas vezes a pergunta que nunca foi respondida. Vivemos numa era onde nunca estivemos tão conectados e paradoxalmente tão sozinhos. Temos 1000 amigos no Facebook, 200 seguidores no Instagram, 40 grupos de WhatsApp, mesmo assim, não temos 3 pessoas para ligar às 3 da manhã quando o mundo desaba. A modernidade criou a ilusão da multidão, mas entregou apenas a experiência do deserto. É como estar cercado de hologramas. Parecem gente, mas não abraçam. E não se trata apenas de drama existencial. A solidão é reconhecida pela psicologia como uma das maiores dores do ciclo vital. Ela não é só falta de companhia, é falta de pertencimento. É sentir que não há ninguém que saiba quem você realmente é. E convenhamos, a sociedade moderna parece projetada para maximizar essa sensação. Trabalhamos isolados, convivemos superficialmente, consumimos vínculos como quem troca de celular, com um prazo de validade curto e com contratos de obsolência programada. Mas aqui está a ironia que dói e faz rir. Muitas vezes buscamos o outro não porque gostamos dele, mas porque também temos medo de nós mesmos. A amizade nesse sentido também é um escudo contra o confronto com o vazio. Quando um grupo se desfaz, quando os vínculos rareiam, o que sobra é você diante do espelho da solidão, tentando responder a pergunta mais incômoda: quem sou eu sem os outros? E ainda assim, é justamente nesse espelho que descobrimos o valor da amizade que resiste. Porque se a solidão revela a ausência, ela também ilumina a presença. O pouco que sobra brilha mais forte, justamente porque resiste ao deserto. É como uma fogueira na noite fria. Ela não aquece todo mundo, mas o calor que oferece é vital. No fundo, talvez seja esse o grande dilema humano. Passamos a vida colecionando pessoas para não encarar o vazio, mas descobrimos tarde demais que o vazio é inevitável. A solidão não é defeito do sistema, é parte do pacote. O segredo não é eliminar a solidão, mas aprender a dialogar com ela sem ficar doido. Então como a gente responde a esse enigma? Se a gente precisa dos outros, por que a gente acaba sozinho? Depois de ter passeado pelos recreios, tribos, bufês fechados, relicários e espelhos, eu acho que chegou a hora de responder, ou pelo menos de deixar a resposta menos insuportavelmente vaga. A primeira coisa é admitir que não existe uma única causa. A formação e a dissolução dos grupos é um caldo feito de biologia, cultura, escolha e acidente. Crescemos em bandos porque o grupo nos protege e nos ensina. A adolescência nos molda em tribos porque precisamos nos afirmar. A vida adulta, ela nos penaliza com responsabilidade, distância e a falta de tempo. Já a velhice transforma os laços sobreviventes em relíquias. Mas isso não basta para explicar o porquê do abandono. O que faz um amigo virar uma lembrança? Parte da resposta é bem prática: energia e prioridade. A amizade exige investimento, tempo, atenção, paciência, e a vida adulta introduz outras prioridades que competem por esse recurso limitado. A outra parte é estrutural. A modernidade liquefaz vínculos. As sociedades, o trabalho remoto, a mobilidade e o capitalismo fragmentam comunidades. E tem ainda a parte moral. Dentro da ligação, era a amizade por virtude. Muita coisa era conveniência, diversão, utilidade, e essas coisas acabam cedo. Mas tem um elemento mais sutil e muito mais bonito. A amizade verdadeira é uma prática ética, não um mero acúmulo de contatos. Aristóteles queria dizer isso com a sua distinção entre amizades por utilidade, por prazer e por virtude. Michel de Montaigne escrevia sobre a união de almas. Traduzindo para hoje, o que resiste não é a companhia ocasional, é aquele laço que foi cultivado como se fosse um jardim.
Regado, podado, protegido de pragas, resistência é a palavra-chave. Os grupos que sobrevivem ao tempo não são necessariamente os maiores, são os que praticaram reciprocidade, cuidado e coragem. Então a gente chega ao grupo invisível, aquele núcleo que não aparece nas estatísticas das redes sociais, que não lota o Instagram, que não participa de viral. É pequeno, é discreto, mas tem mais eficácia emocional do que toda a multidão de curtidas do mundo. O grupo invisível é feito de pessoas que aceitam nossos defeitos, se lembram das nossas histórias e conseguem rir das mesmas piadas sem precisar de legenda. Ele existe porque alguém um dia escolheu ficar, e essa escolha em si é um ato político contra o individualismo contemporâneo. Ainda assim, há espaços para a ironia. Nem sempre ficar é heroísmo. Às vezes é a comodidade. Nem sempre partir é traição. Às vezes é sobrevivência. O mapa das amizades é cheio de zonas cinzentas. Por isso é tão importante não transformar tudo em narrativa de culpa. Se perdemos amigos, talvez tenhamos perdido também versões nossas que precisavam morrer naquele momento. A questão é aprender a cuidar dos vínculos que importam sem romantizar o resto. E agora, para fechar com honestidade filosófica. Talvez o melhor que a gente pode fazer é praticar amizade como resistência. Aceitar que ela é rara, é preciosa, e ao mesmo tempo não deixar que a frustração nos torne amargos. Conversar, ligar, aparecer, ações simples que, acumuladas, fazem um grupo invisível ganhar forma. Se você chegou até aqui, eu convido você a pensar um pouco mais comigo. Escreve nos comentários o que você achou disso tudo. Qual amizade você acha que resistiu, qual se perdeu e por quê? A gente vai muito mais longe através do diálogo do que ficar apontando certezas prontas. E eu também posso estar absolutamente equivocado sobre tudo. E é justamente por isso que a sua voz é tão importante nesse momento. Se esse vídeo fez você sentir algo, um aperto, uma lembrança, um riso, curta, inscreva-se no canal, compartilhe com aquele amigo que você não vê já tem um tempão e deixe nos comentários essa frase só para saber que você chegou até aqui. A amizade não é quem mais aparece, é quem resiste ao tempo. Comente essa frase, desafie, desconstrua ela para você poder responder também com as suas próprias palavras. E no próximo vídeo a gente vai explorar mais ainda como sobreviver nessa tragicomédia da vida moderna sem enlouquecer. Mas aqui, eu também posso estar completamente errado, então pense muito bem sobre isso, fique bem e beba água. E no final a vida é sobre isso, né? Começamos em bandos barulhentos, passamos por tribos com brasões improvisados, atravessamos a peneira cruel da vida adulta e terminamos com meia dúzia ali de sobreviventes. Os verdadeiros, raros, quase fósseis afetivos. E aí percebemos que a amizade nunca foi quantidade, mas sim resistência. Não são os 2.000 amigos no Facebook, mas os 2 que sabem quando o seu silêncio é mais honesto do que qualquer frase de autoajuda. E o resto? O resto é barulho, é distração, é a multidão vazia. Porque, ironicamente, só entendemos o valor do grupo quando já estamos cercados pelo vazio. A amizade é luxo existencial, é ato de rebeldia contra a solidão fabricada. E o resto é só holograma. Então, se você gostou de mergulhar nas complexidades humanas, dá uma olhada nos 2 vídeos que estão aparecendo aí na tela. Eles prometem reflexões e alguma dor existencial gratuita. E não se esqueça de apertar o botão de se inscrever. É gratuito e quase terapêutico. Muito obrigado por passar por aqui e bom dia, boa tarde, boa noite e boa sorte. Até a próxima.